Então, retomando a nossa aula, nós estávamos falando a respeito dos direitos nas sociedades sem escrita. E nós estávamos dizendo a vocês, então, que haviam penas, né, que eram comuns. Professor, o slide não está aparecendo. Ele está vindo. Então, a gente tem que entender assim, como se fosse como é que se diz? Um ser extraterrestre, que a gente vai vendo só uma luz que vai se aproximando e vai chegando. É assim que normalmente esses sistemas todos, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Bem, então, voltando lá, nós vamos perceber que essas sociedades, elas tinham algumas instituições, né, de direito que eram comuns. Com relação às penas, por exemplo, nós vimos que elas tinham penas de morte, algumas penas relacionadas ao suplício, né, físico. Eu aplicava chicotadas ou chibatadas nas pessoas, né? E tinha penas de banimento, ou seja, a pessoa era excluída daquele grupo social, daquele clã, e vocês têm também algumas penas que estão relacionadas, né, ao poder, né, por ser um direito que está baseado em costume. Então, normalmente, o direito ele é ditado, ele né, vamos dizer assim, estabelecido pelo líder, pelo chefe da tribo ou pelo pajé, né? E aí vocês vão ver que muitas vezes a resolução dos conflitos comando. Encontrar também algumas situações que são definidas pela doutrina como precedentes, uma espécie de precedentes jurídicos já naquela época, porque eles costumam aplicar a mesma solução para os casos semelhantes, né? E, finalmente, vocês também vão ter aí uma série de lendas, né? Ou de, vamos dizer assim, poemas, né? Uma certa arte que vai auxiliar na condução desses comportamentos e na resolução desses conflitos, né? Porque essas lendas, né, esses contos, esses poemas que são feitos, eles vão determinar uma série de comportamentos para aquelas tribos, para aqueles clãs. Tudo bem? A apresentação já voltou para vocês? Conseguem ver? Positivo. Sim, Positivo. Ótimo, ótimo. Muito bem. Então, dando continuidade, nós vamos ter aí dois grupos que são muito importantes, né? Não sei se vocês conseguiram distinguir isso no momento em que eu fiz a gravação pelo YouTube e eu postei lá no Ava, na página de vocês, porque vocês têm um clã, né? Os clãs que são os grupos menores e as etnias que vão ser os grupos maiores, né? Então, os clãs, eles eram caracterizados por terem a mesma origem cultural, né? Então, vocês aí vão ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, né? E isso vai dar origem a um clã. E, é claro, esses clãs, eles têm o mesmo culto aos antepassados, né? Eles têm as mesmas divindades. E aí existe uma profunda relação de confiança entre os membros. Isso é uma das características da tradição,
porque como o conhecimento ele é todo oral, né, é preciso que as pessoas elas tenham essa, vamos dizer assim, sintonia, essa confiança, para que os hábitos eles se perpetuem, para que eles possam ser passados, né, de uma forma fidedigna, né, como devem ser realmente. E eles têm uma noção de coesão. Então, quando você agride um membro do clã, na realidade você não agride aquela pessoa ou indivíduo, você agride ao clã inteiro. Né? E é claro, né, se você é agredido como um membro de um determinado clã, você ofende o grupo inteiro. E daí que surgem muitos conflitos e muitas guerras, né, entre esses clãs. Por quê? Porque, na realidade, quando você agride uma só pessoa, você transfere esta agressão para o grupo todo. E eles começam, né, a estabelecer as primeiras instituições que são vistas como instituições de direito privado, como, por exemplo, o casamento, ou a sucessão do chefe e a própria adoção. A etnia, ela surge, né, em função das próprias guerras ou desses próprios conflitos que existiam entre os clãs. Então, percebam como é interessante a identificação do direito, né? Porque justamente o direito ele surge no momento em que, né, as pessoas não conseguem estabelecer uma relação pacífica entre si. Né? Por isso que vocês vão ter muitos dos autores falando que onde existem mais de uma pessoa, né, nós vamos ter o direito ali, mesmo que não tenha regra escrita, o direito ele existe. Porque se nós formos deixar as pessoas livres, elas vão acabar se matando. Né? É preciso, então, que exista uma regra comum que seja obrigatória para todos e todos tenham que, vamos dizer assim, se comportar da mesma forma. E esse comportamento envolve, principalmente, a sobrevivência de todos, né? E aí é que a gente vê a comprovação disso, porque os clãs chegaram ao ponto de se destruírem uns aos outros. Né? Então, haviam verdadeiros extermínios daqueles clãs que eram mais frágeis, né? E não tinham tanto poderio, e eles eram destruídos pelos outros. O que foi que eles então pensaram? Eles escolheram aí de cada clã, né, um líder para compor um grupo que seria responsável pelos julgamentos desses conflitos. Né? E esse grande grupo, dentre esses membros dos vários clãs, ele passou a caracterizar o que nós chamamos de etnia. E alguns autores no direito, eles vão dizer que a etnia foi a origem, né, da nossa própria magistratura, do nosso próprio poder judiciário, do Estado. Por quê? Porque as pessoas escolhiam representantes e esses representantes, eles tinham uma autoridade para determinar as regras sobre aqueles grupos todos, sobre todos os clãs, né? E até hoje na África, vocês veem muitas dessas relações, porque ainda são sociedades tribais, muitas delas, e vocês vão ver que existem grupos de clãs que pertencem a uma determinada etnia, e existem outros grupos de clãs que vão fazer parte de uma outra etnia. Né? E percebam que entre esses grupos que pertencem a uma mesma etnia, não há problema nenhum, mas eles têm conflitos com os clãs que pertencem a uma outra etnia. Tem costumes, tem tradições, tem hábitos diferentes. E muitos dos conflitos que existem na África até hoje, eles foram provocados justamente quando a Europa ela decide traçar o mapa da África. Se vocês olharem o mapa político da África, ele é feito com linhas praticamente retas. Por quê? Porque os europeus não se preocuparam em manter essas etnias, vamos dizer assim, que são opostas ou em oposição, eles não se preocuparam em repartir o território de acordo, né, com essas tradições. E aí eles colocaram no mesmo território etnias que são
opostas. E aí, essas etnias, elas então estabeleceram muitos conflitos. E alguns autores, eles vão dizer que os europeus fizeram isso propositalmente. Por quê? Porque eles queriam enfraquecer, né, o povo que estava no território africano para que eles pudessem exercer melhor a dominação. Tá? Então, percebam que as etnias, elas vão reunir vários clãs, né, entre si. E aí, vocês têm, propriamente, vamos dizer assim, relação com uma ideia de justiça, né? E vocês também percebem que as etnias, elas trazem uma noção de, vamos dizer assim, de religiosidade ou do sagrado ainda, né, no direito nesse momento. Por quê? As ordalhas, elas são muito características disso. Quer dizer, havia uma reunião das etnias, eles decidiam, né, que a pessoa deveria se submeter, por exemplo, a um determinado teste ou sacrifício, né? E dependendo de como fosse o resultado, significava que os deuses tinham absolvido ou tinham condenado. E aí ele dá um exemplo da ordalha com relação ao lançamento de uma pessoa que foi acusada de um crime no rio. Então, se esta pessoa conseguisse, né, atravessar o rio sem se afogar, significava dizer que os deuses tinham optado, né, para mantê-la viva. Então, ela estava, vamos dizer assim, absolvida de todos os crimes. Ao mesmo tempo, se a pessoa morresse afogada, significava dizer que os deuses tinham optado, né, por, vamos dizer assim, pela sua morte. Então, ela tinha realmente a culpa e ela foi condenada pelos deuses. Bem, adiante. Então, os povos sem escritas, eles também trazem uma grande contribuição, né, para a nossa noção de propriedade. Percebam que lá no título eu falo a respeito do direito dos povos sem escrita, direito das coisas, né? Quando a gente vê direito das coisas, parece até que a gente está tratando de algo assim, um pouco, vamos dizer assim, sem definição. São as coisas. Mas coisa em direito, vocês vão aprender e vocês terão um semestre específico para estudar o direito das coisas, se refere aos bens, né? E o direito, vamos dizer assim, mais destacado em relação aos bens é o direito de propriedade. E, portanto, o direito dos povos sem escrita, ele se refere a uma propriedade coletiva. Eles não vão conhecer inicialmente a propriedade privada. O clã, ele é um todo, ele é um conjunto, ele é um grupo e é uma unidade, né? Então, tudo que é produzido para todos, né? O próprio solo em que eles se encontram, ele é um solo coletivo. Então, eu não tenho a minha propriedade privada. E o solo, ele tem uma característica extremamente importante nessas sociedades, porque ele é sagrado, ali que eles enterram os ancestrais. E, portanto, eu não posso repartir o solo, né? Eu não posso dividir esse solo, porque ele representa os próprios ancestrais de todo aquele clã. A propriedade, portanto, deles, ela é inicialmente uma propriedade coletiva. E os objetos, os bens móveis, vamos dizer assim, que eles possuíam, né? E aí há o exemplo de uma canoa, né? Por exemplo, a canoa, ela chega a ser propriedade privada? Não. Igualmente, esses objetos, as coisas, né, móveis, não tinham um significado de propriedade privada, não eram particulares. Por quê? Porque todos eles também estavam vinculados a uma crença, a uma tradição e relacionados com esse sagrado, com esse divino, né? É muito curioso, né? Porque existem diversos rituais, existem épocas
específicas para realizar determinadas atividades em que são utilizados esses materiais ou esses bens móveis, né? E então em tudo há um preenchimento por esse aspecto sagrado. Não posso vender, não posso trocar, né? E muitas vezes também não posso deixar como herança, né? Porque faz parte do coletivo. Um pouco mais tarde é que eles vão ter aí uma distinção entre o que é propriedade coletiva e o que é a propriedade individual ou propriedade particular. E aí vocês vão ter a divisão dos clãs e das etnias naqueles clãs, ou naqueles grupos, ou naquelas etnias, que são sedentários, né? Sedentário no sentido de que eles se fixam em determinado local. E existem outros clãs, existem outros grupos, outras tribos, outras etnias, que se caracterizam por serem nômades, ou seja, elas não se fixam num lugar, estão sempre, né, se mudando de uma localidade para outra. E é claro, se não existe, né, um lugar fixo, eu não posso falar em propriedade privada, né? Eu só vou conhecer a propriedade coletiva. E no momento, então, que eu tenho aí a separação entre esses dois grupos, aqueles que são sedentários, ou aqueles que se fixam em determinados lugares, eles vão começar a desenvolver a agricultura, né? E desenvolvendo a agricultura, eu vou ter aí, inicialmente, né, a agricultura que é feita ali na tribo para todos, né? As capoeiras, como eles falam, ações e toda a colheita ela é revertida para o coletivo, mas em determinado momento eu vou ter aí algumas plantações, né? Alguma produção individual. Então eu começo a pensar numa propriedade privada e eu começo a pensar também na possibilidade de transferir aquele, né, solo meu, aquele que foi separado para mim, para os meus sucessores. Então, existe uma relação aí com a propriedade privada e com o direito sucessório que começa a aparecer nessas sociedades sem escrita. Eu faço uma outra questão para vocês no slide seguinte, no número 12. Se o direito dos povos sem escrita é considerado como a pré-história do direito, qual o motivo de continuar a estudá-la? Então, vamos ouvir um pouco, que eu já estou cansado de falar. Então, agora eu quero ouvir vocês, até quero saber se vocês estão aí, ou vocês apenas deixam o microfone mudo e desaparecem. Estou aqui, estamos cá. Não, estou acá. Ah, bom, Estou acá. muito bem. Estamos aqui, professor. Então, vamos Estamos lá. todos assistindo a tua aula. Muito bem, já marquei todos os nomes e eu vou agora controlar, mesmo à distância, todos vocês. Bem, então vamos uma pré-história do direito, qual o motivo de continuar a estudá-lo, né? Por que a gente vai estudar esses povos aí que são já lá bem... Por que vocês acham importante isso? Dá para repetir, por favor? Então, logo quando nós começamos a falar dos povos sem escrita, nós dissemos que eles não têm, né, regras como as nossas atuais. Então, nós vamos retirando fragmentos, né, alguns utensílios, a própria organização social deles, para entender as pinturas, né, nas rochas, às vezes nas paredes dos templos, para entender como é o direito deles. E é como se fosse uma pré-história, como diz a doutrina, né? Eles estão lá, né, antes da própria história do homem, vamos dizer assim, civilizado. E como é que nós vamos estudá-los agora no século XXI? Por que nós vamos estudá-lo?
Qual seria o sentido disso? Entendido? Eu entendo que, de novo, essa questão complementa a primeira e a segunda, né? Essa terceira questão está complementando a primeira e a segunda, porque para eu entender as relações sociais estabelecidas, eu tenho que entender esse nascimento dessas relações sociais. E toda a ordem de conflito nasce quando a gente se constitui enquanto sociedade de propriedade privada, ou quando existe a questão do direito propriamente dito, né? Quando alguém acha que seu direito foi ameaçado. Nasce com a propriedade privada, nasce com a organização social. Então, por que estudá-lo? Para entender o próprio nascimento dessas relações atuais. Quem mais tem alguma ideia aí? Para mim, ele trouxe, no caso, eu vejo como consistência, né, no atual, e me mostra assim, um pouco mais dos pilares, né, de como surge, né, o direito. Então, eu vejo o estudo da história, né, dessa forma, né, que me traz consistência no hoje. Né? Isso. Alguns economistas e alguns sociólogos, eles dizem que no futuro a gente não vai ter mais regra escrita no direito. A gente só vai ter regras como esses antigos povos aí. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais estabelecendo padrões de conduta por imitação. Então, vejam, por exemplo, a moda, né? Se eu estabelecer um padrão de moda, uma tendência, como eles chamam na moda, quase todas as pessoas vão seguir aqueles mesmos hábitos, as mesmas relações, vão comprar as mesmas coisas, né? E esses economistas, eles são chamados da nova economia institucional, eles dizem que não é necessário mais eu criar regras escritas, porque a sociedade ela vai criar regras que são, vamos dizer assim, invisíveis, mas elas vão ser respeitadas. Vocês acham que isso é possível? Vocês ouviram o que eu falei? Sim. Sim. Uhum. Então, eu penso que esse futuro ele ainda será bem longínquo, né? Porque a ideia, há sempre correntes pensando de formas diversas, né? Então, lá nos anos 2000, Bill Gates escreveu um livro enorme dizendo que nós não precisaríamos de papel. E hoje continuamos uma sociedade de papel, né? Então, talvez a gente ainda não tenha entendido exatamente o que essa corrente quer dizer, né? Acho se vocês pensarem, por exemplo, numa comunidade, ela tem regras próprias que são diferentes das regras do direito? Tem, sim. Tem. E aí? Estão gente escritas lá, tem um código escrito lá? Não, né? Mas todo mundo obedece, não obedece? Exato. Eu acho também que não é uma questão de, como o Eduardo falou, né? Eu acho que é uma questão de cultura e de evolução, no caso, né? Porque a gente não pode generalizar, no caso, assim, que está muito longe, né? No caso, como o senhor comentou, sobre, né, a visão de alguns economistas e tal. Eu acho que vem muito do que a gente vê hoje, né? De como a nossa educação tá progredindo, né? Porque todo mundo vê a necessidade, né?
numa comunidade mesmo, você, digamos assim, falando aqui, né, no lugar onde eu moro, assim, a gente vê que tem coisas que tá no cotidiano das pessoas que não podem fazer, né? Isso não pode fazer. E é geral, e não está em nenhum livro, né? De lei sobre isso. Exato. É questão mesmo do que a gente está vivendo, né? Uma evolução. Isso, exatamente. Agora, se a gente pensar, por exemplo, nos estabelecimentos prisionais, né? Numa penitenciária, ali tem regras também, lá dentro, que são diferentes das regras que a gente vê na lei? Claro, existe código de conduta, né? Exatamente. Não escrito, não oficial. Não está escrito, né? Alô? Bom, então, nós poderíamos considerar, né, que se nós aceitamos o direito desses povos sem escrita e nos dedicarmos ao estudo sobre as suas relações, nós conseguiremos entender muito a respeito desses grupos que são criados hoje em dia. Vocês hoje, por exemplo, conseguem se conectar, né? Nós estamos aqui nos conectando, nem todos moramos próximos aí uns dos outros, mas já é possível que eu entre em contato com uma outra pessoa que está bem distante de mim, né? Do local onde eu moro. E por que nós estamos conectados? Porque nós estamos com o mesmo interesse, né? Então, vocês vão encontrar alguns outros autores na filosofia e eles vão dizer exatamente isso, né? Eu posso, hoje, com a comunicação, o progresso tecnológico, me conectar com uma pessoa que está lá no Japão, né? E aí, vamos dizer assim, que eu tenho aquele hábito, como é que se chama? De vestir as pessoas com roupas de super-heróis, como é que se chama isso? Alô? Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo, estou tentando lembrar, não é nerd. Sim. Não é nerd, tem um termo, estou tentando lembrar. Isso. Então, eu posso me conectar com essas pessoas que estão no outro lado do mundo e nós nos comportamos da mesma forma, temos os mesmos hábitos. Se vocês tiverem, por exemplo, eu na minha juventude, eu fui gótico. Vocês foram góticos? Não. Ninguém foi gótico? Eu fui punk, pintei meu cabelo de loiro, tomei um cacete da minha mãe que nunca mais vou esquecer. Então, você, Marcos, é um exemplo disso, porque você tinha as mesmas regras de conduta dos punks, não é verdade? Até a sua mãe acabar com a festa, mas o comportamento era igual. Vivia na Roosevelt e na rua, na boca do lixo, na boca do luxo. Isso eu não sei. Você que tá falando. Era o capeta. Eu sei onde é. Não, eu tô falando, eu pintava o cabelo de loiro, imagina. Eu conheci. Percebam que nós temos algumas regras de comportamento social que elas são estabelecidas pelo interesse que nós temos em comum. Né? Vocês estão estudando direito agora, aqui, né? Mas vocês hoje em dia têm diversas ferramentas, né? E vocês podem entrar em contato com estudantes de direito de qualquer lugar do mundo, né? E vocês estão todos vinculados pelo mesmo interesse, que é o estudo do direito, né? Então, de uma certa forma, se vocês conseguem, né, estabelecer um tipo de convivência, de relação, vocês criam regras para essas relações. E é justamente o que essas sociedades que não conheceram a escrita, elas estabeleceram, né? Não havia nenhuma norma lá, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, nada escrito. Mas elas conseguiam respeitar as mesmas regras, né? E, portanto, quando a gente volta a falar sobre esses direitos dos povos sem escrita hoje em dia, nós queremos abrir, né, uma janela aqui na nossa mente. Olha,
eu posso encontrar sistemas jurídicos que não estão escritos. Isso é possível? Sim. Sim. Um Sim, exemplo? Na atualidade, a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Perfeito. Os Estados Unidos, por exemplo, professor, não é uma constituição totalmente não escrita, mas é a menor constituição que existe a dos Estados Unidos. São poucas emendas, poucas leis. Isso, perfeito. Funcionaria muito bem, até mais fácil da compreensão das pessoas menos favorecidas em relação ao estudo mesmo. Eu acho que seria muito bom e eu acho que funcionaria, vale a pena. Quem sabe, né? Então, vocês próprios, né, a gente vai estudar mais à frente um pouco sobre a Common Law, e aí vocês já estão me trazendo fundamentos a respeito dessas regras que não estão escritas, né? E é por isso que a gente volta a estudá-las, né? Porque às vezes parece assim que é muito abstrato ou muito longe, né? Mas existem muitas pesquisas que são feitas naqueles índios ali que estão no Oceano Pacífico, na Polinésia, e eles trazem muitas regras, né, que são curiosas e que fundamentam todas essas teorias dos novos economistas que eu falei para vocês, né? Então, percebam que há uma importância nesse estudo desses povos. Bom, seguindo em frente, nós vamos encontrar aí algumas relações do direito que nascem já mais à frente, né, no Oriente chamado Oriente Próximo. E nós vamos ter, no programa de vocês, tem 3 civilizações. A egípcia, os hebreus, né, os judeus, e a Mesopotâmia, tá? E eu ainda coloquei na página de vocês algumas outras informações, e ainda devo complementar ainda com algumas outras informações. Mas no currículo de vocês vão encontrar as 3. Quem gostaria de ler para mim, já que vocês conseguem ver o slide, que está escrito aqui na primeira, relacionado ao Egito. Ou ler para nós, desculpem. Né? Tá bom, posso ler? Vamos lá. Não nos transmitiu até agora nenhum código nem livros jurídicos, mas foi a primeira civilização da humanidade que desenvolveu o sistema jurídico que se pode chamar de individualista. Muito bem. A Mesopotâmia, outro voluntário. Opa. Foi a região que conheceu as primeiras formulações do direito. Os sumérios, os acadianos, os hititas, os assírios redigiram textos jurídicos que se podem chamar de códigos, os quais chegaram a formular regras de direitos mais ou menos abstratas. Certo, e os hebreus? Quem pode ler para nós? Uma voz bonita. Vou ler, professor. Vamos lá. Localizados entre o Egito e a Mesopotâmia, não atingiram um desenvolvimento tão grande do direito, mas registraram na Bíblia, o seu livro religioso, um conjunto de preceitos morais jurídicos que tem alguma coisa aqui escrita na frente, né? Eu não estou conseguindo ler. Mas aí depois tem influência direta no direito canônico e no direito dos muçulmanos. Ok. Só uma palavra aí que eu não consegui ler. Ela está um pouco difícil por causa dos próprios
controles que estão na frente. Perpetuadas. Perpetuadas, né? Muito bem. Positivo. Nós vamos, então, ver aí, eu trouxe um mapa. Eu gosto de visualizar sempre aquilo que eu estou me referindo. E eu acho que a melhor maneira é verificar nos mapas. Então, vocês têm aí, na época, o que representava o Egito, né? Nós temos aí uma parte que está na África, mas ele se estende um pouco aqui sobre a Palestina, né? E ele vai também ali para o lado de hoje, o que é a Grécia, né? Então, vocês têm uma extensão que está no norte da África, né? Se estende um pouco para o Oriente, né? Para a Palestina, bem aqui, e depois vocês têm ainda atravessa o Mar Mediterrâneo e chega no território que foi ocupado pelos gregos depois, né? São as civilizações do Egito Antigo, tá bem? Nós temos um outro direito que está relacionado aos povos que faziam parte desta região da Mesopotâmia, né? Que é justamente esta região que está entre os rios Tigre e o Eufrates, né? E vocês têm aí toda uma série de civilizações foram faladas. Vocês têm os hititas, os assírios, né? E foram todos esses povos que eram os babilônios, né? Que ocupavam essa região. E percebam que ela é uma região extremamente fértil aqui, porque ela é regada pelos dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. E isso vai, de uma certa forma, também influenciar nas relações sociais e nas relações jurídicas entre esses povos. E, em seguida, vocês têm... Agora apagou tudo. Vocês têm o povo hebreu, né, que ocupou aquele território que é chamado de Palestina, e que até hoje gera, né, uma certa briga política. Nós temos ali uma grande rixa entre os árabes e judeus pela ocupação desse território, e cada qual quer exigir para si. Mas percebam que haviam as tribos, né, que compunham toda essa civilização e que foi, mais tarde, dar origem aos judeus, né? Mas a civilização deixa eu só voltar lá um pouquinho. Antiga, ela vai ocupar uma grande parte daquele território que hoje eles, vamos dizer assim, requisitam como seu, né? Então, cada um desses povos, eles traz uma contribuição para nós, né? E, como foi dito aí, nós temos os egípcios, né? Ainda extremamente vinculados a uma relação com o sagrado, com as divindades. O próprio faraó, né, o líder, ele era considerado uma divindade. E vocês vão encontrar também entre os hebreus essa relação muito próxima com a divindade, com Deus, e é justamente pelos mandamentos que são recebidos por Moisés que nós vamos encontrar algumas regras escritas, né? E esta relação desses primeiros povos
com essas divindades, elas são incorporadas, né, até os dias de hoje. De alguma forma, as nossas, né, regras, elas também sofrem essas influências, como, por exemplo, em relação ao direito canônico, né? Vocês vão encontrar regras que são regras, por exemplo, fundamentadas numa tradição religiosa, né? E aí, essas sociedades, elas são sociedades que já passam a conhecer a escrita, né? E por que elas são sociedades que passam a conhecer a escrita? O grande, né, acontecimento aí é o desenvolvimento do comércio, né, que está na letra C. Mas vamos percebendo que houve uma modificação muito, muito considerável entre as sociedades que não conheceram a escrita e estas. Por quê? Porque o comércio vai se desenvolvendo a tal ponto em que as pessoas, elas começam a estabelecer-se em cidades, né, em locais que justamente se localizavam, se situavam em pontos estratégicos de comércio. Eram os grandes entrepostos comerciais. E aí, vocês têm justamente a necessidade de estabelecer algumas regras ou fixar algumas regras de maneira que todos as respeitassem e elas fossem reconhecidas. Então, não há propriamente, vamos dizer assim, a possibilidade, né, de eu alegar que eu desconheço a regra porque ela não está, né, fixada em algum documento. Eu tenho, então, a invenção, e não só a invenção da escrita, mas esses povos, eles foram os primeiros que dominam a escrita. E percebam que até hoje, por exemplo, os hebreus, eles, vamos dizer assim, dominam a língua, né? Eles são obrigados, desde o nascimento, a aprender a ler, a escrever, porque eles precisam ler os escritos sagrados, eles precisam conhecer a Torá. Então, eles não têm como, né, deixar de se educar, né, nesse sentido, para poder ler o que está escrito nas escrituras sagradas. Então, eles começam a criar documentos escritos que vão dar origem a, por exemplo, as nossas escrituras. Nós temos um colega que é tabelião, né? Trabalha no tabelionato. Quem é? Quem trabalha no tabelionato aí? É o Clóvis? Aliás, eu acho que são dois, né? É ele e a esposa. E, por exemplo, esses atos que eles praticam hoje num tabelião, né? Num tabelionato de notas, são de origem, né, nessas civilizações antigas. A Irene quer falar algo? Não, tô ouvindo. Tá bem. Então, vamos à frente. E vocês têm como o primeiro desses povos, justamente, dessas primeiras civilizações, a civilização egípcia. E aí eu trago para vocês, justamente, algumas noções introdutórias, né, sobre eles, e digo o seguinte: os egípcios, como os hebreus, tinham uma polícia extremamente organizada, né? Polícia no sentido de exercer uma fiscalização, né? E o território era governado por um monarca. Eu expliquei mais ou menos isso quando falei sobre eles naqueles áudios que eu mandei. Então, o monarca é justamente alguém que governa, e ele governa com base em algum privilégio de nascimento, né? Ele nasceu, né, em Desculpe determinada interromper. família.
Irene, sua câmera está ligada. E aí, você tem o monarca, ele está fundamentado, então, em alguns privilégios pelo nascimento e pela tradição, né? São aquelas famílias que têm uma linhagem que a gente chama de dinastias. Então, determinadas famílias, elas eram de maior importância que outras famílias. E toda a sua linha hereditária formava uma dinastia. Então, nascendo em determinada dinastia, né, de acordo com a minha colocação naquela família, a minha destinação era ser o monarca. E, exercendo, então, o poder, eu morro, mas esse poder eu posso transmitir para os meus descendentes. É isso que caracteriza uma monarquia. É um poder vitalício e hereditário. E o território, então, dos egípcios, ele era também dividido em várias regiões administrativas, né? Então, vocês percebem que eles já tinham alguma noção aí do que poderia ser considerado o nosso direito administrativo, né? Eles já tinham algumas regras da administração naquela época, da administração dos serviços que são prestados para o monarca. E vocês têm no Egito a ideia também de um órgão julgador, um poder, né, que é semelhante ao poder judiciário, e quem faz parte desse poder não é propriamente o faraó, mas ele confere, né, aos sacerdotes aí a competência ou o poder para julgar, né? E esses sacerdotes, também como foi falado naquelas gravações, eles são escolhidos pelas respectivas cidades ou pelos núcleos urbanos em que eles se encontram e que existem determinados conflitos, né? E o monarca, então, ele vai ser a sustentação, vamos dizer assim, política desse poder, mas ele delega aos sacerdotes o exercício do que nós chamamos de jurisdição. São os sacerdotes que vão julgar, né? E eles funcionam aí como um tribunal supremo, como uma suprema corte, né, para eles. E decidem as questões mais graves, certo? E vocês têm uma última questão. Eu não sei se saiu no slide de vocês, mas a última questão, né, ela é a seguinte: como é que a história do direito ela pode auxiliar a compreensão de uma nova realidade jurídica? Vocês entenderam? Não. Não? Como é que a história do direito ela pode auxiliar na compreensão de uma nova realidade jurídica? Eu sigo a mesma linha de raciocínio lá da primeira questão, uma complementando a outra, né? Sempre na ideia da complementação. São essas noções históricas, são os conhecimentos históricos que serve de base para a interpretação do direito, né? O direito chegou até aqui com esse acúmulo de conhecimento ao longo dos 10 mil anos de civilização que a gente tem. Tá. Eu acredito que seja para, não só de conhecimento, mas também para uma transformação, para que a gente possa transformar o passado num futuro melhor. Leis diferentes, com menos paradigmas, menos dogmas, menos preconceito. Eu acho que é muito importante conhecer a história para que a gente possa não repetir e fazer muita coisa diferente. Quem mais acha alguma coisa interessante nesse sentido aí? O estudo da história do direito, ele pode influenciar
na compreensão de uma nova realidade jurídica? Na mudança, na transformação. Nem mais uma ideia? Eu acho que vocês estão um pouco calados agora. Será que já é porque nós estamos nos aproximando do fim da aula? Mas vocês falaram muito pouco hoje. Olha só, deixa eu ver aqui. A Sheila. Sheila, você que chegou bem cedo. Oi, professor. O que você acha? O estudo da história do direito pode ajudar na compreensão da nossa realidade ou não? Sim. Veio para transformar, né? A transformação, mudanças. Eu acredito nisso. Cadê o Anderson Arruda? As mudanças. Muito bem. Anderson Arruda. Tá me ouvindo, Anderson? A Cíntia. Clóvis Libânio. Oi. O Líbano, é Líbano, né? Débora. Tem duas Déboras, né? Eu já falei, professor. Tem uma Débora, tem mais outra. Eduardo, Elias, Fabiano, Glauber. Tem dois Marcos Almeida também. Sabrina Sena, Sara. Sara, você está muito quieta. Outra pergunta, por favor, professor. A pergunta é a seguinte: o que a história do direito ele pode contribuir para a compreensão da nossa realidade? Será que essa ideia de polícia ela surgiu agora para nós? Eu acredito, professor, que é para a gente compreender e aprimorar atualmente agora. Professor. Diga. Eu lembrei da Débora. Eu estava pensando aqui agora, isso, e tem uma frase, se eu não me engano, que é de... Eu não lembro quem é o pensador, mas ele fala assim... Tem que falar um pouquinho mais alto, Débora, que a gente não está escutando. Professor, o Líbano ia responder, mas o microfone dele não respondeu. Ele não funcionou, né? Certo. Então vamos ouvir a Débora. De quem é a frase? Ou qual é a frase, melhor? Isso, eu não lembro agora quem é o pensador, mas tem uma frase que fala assim, pensar no passado, compreender o presente para idealizar o futuro. Eu acho que seja mais ou menos isso, a importância de se conhecer a história do direito, para que a gente possa compreender, a gente vai compreender o que passou, a gente vai viver no presente para idealizar, quem sabe, leis melhores e mais objetivas. Certo. Mais alguma outra ideia? Olha, quando a gente fala assim que o território era governado por um monarca, vocês já imaginaram alguém que nasce com o privilégio de mandar nas outras pessoas? Vocês gostariam de ser monarcas? Esse é o direito divino, né? Você nasceu e você consegue mandar nos demais. Será que isso é bom? Porque hoje não daria muito certo, né, professor? Não, né? A gente já tá deixando de lado os monarcas, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos eleições, nós escolhemos os nossos representantes. Né? Não pensou? A Sheila nasce, aí eles dizem assim, olha, pelo nascimento, a Sheila vai comandar a todos nós aqui, ela que vai mandar.
Aí se a Sheila levanta de mau humor, ela diz assim, vamos aplicar umas chibatadas em Ai, que horror. 16 pessoas, porque hoje eu estou de mau humor. Então, para passar o mau humor, eu vou aplicar essa penalidade neles. Vocês já imaginaram uma sociedade que era comandada por uma pessoa, simplesmente pelo fato desta pessoa ter nascido com uma série de prerrogativas, né? Então, percebam que a gente vai ver entre os egípcios aí uma sociedade que é comandada por um monarca, eles estabelecem uma linhagem especial. E aí vocês percebem que existem o quê? Pessoas mais importantes, né? E existem pessoas que têm aí determinados tipos de poder, que o monarca, ele comanda a sociedade. Mas quem é que julga essas pessoas? São os... Quem é que exerce o poder de julgar no Egito Antigo? São... Não era o faraó? Os sacerdotes? São sacerdotes. Exatamente, Eduardo. Então, vocês percebem que cada um vai ter uma atribuição, né, de uma função específica, né? Então, naquela época, eles já começam a nos trazer informações de como é que nós podemos nos organizar juridicamente, né? Então, vocês têm o que governa, mas ele não julga. Quem julga são outras pessoas, certo? Entendido isso? Ok. Entendi. Tá bom? Bem, então eu acredito que na próxima semana a gente acaba a unidade 1 e consegue acabar a unidade 2 também. Aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida também na unidade 2. Diga lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Lá no AVA tem umas atividades que o senhor solicitou, escrita. Lá na unidade 4, no encontro 4, no AVA, certo. Essa atividade é para fazer e mandar de alguma forma ou é para fazer e entregar quando a gente retornar? Não, vamos fazer assim. Agora as regras vão ser assim. Nós vamos fazer, quem tem atividade já do sistema, no AVA, vai fazendo todas essas atividades das unidades 1 e 2 até a sexta que vem, tá bom? Procurem acabar todas essas atividades até sexta-feira da semana que vem. Mas é para entregar, professor? Esse é o povo que está já com as atividades prontas lá, que só abrem o AVA e podem fazer lá mesmo, tá bom? Não. Agora, tem uma outra parte da turma que tem as atividades que eu coloquei lá, não é isso? Isso, é dessa que eu estou falando. Isso. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me mandar por e-mail. Vocês conseguem ter esse acesso? Mandar para mim as atividades por e-mail? Ou é difícil? Não. Não? Sei para vocês devem mais colegas. Quais as atividades? Elas estão queridas. Esse é o pessoal do primeiro semestre. O pessoal do primeiro semestre, eu acho que não tem as atividades temáticas do AVA, não é isso? As atividades do primeiro semestre que tem no AVA foram umas atividades escritas que o senhor está pedindo, mas não tem como respondê-las no AVA. Então, assim, nós temos que respondê-las e mandar para o senhor. A minha pergunta é, nós vamos mandar de que forma isso para o senhor? Para o e-mail. Qual e-mail? Agora que o bicho pega, porque eu vou ter que... Eu vou passar para as representantes, porque eu vou passar por escrito. É melhor do que eu falar, se alguém anotar errado, aí vai ter problema, tá? Então, vamos ter as duas regras.
Agora é o seguinte, eu preciso... Professor, uma dúvida. Professor, para o segundo semestre, só um minutinho, só uma dúvida. O pessoal do primeiro semestre tem representante? Tem a Sara. Tem? Tem a Sara. Na verdade, o representante sou eu, o Eduardo. Tá ok, obrigada. Sara e Eduardo. Isso, a dupla, Sara e Eduardo. Tá bom? Então, eu vou passar o e-mail e vocês me encaminham as atividades. Ao lado disso, o povo do primeiro semestre, eu queria que vocês me fizessem um resumo daquelas gravações, tudo que a gente postou lá, tá? Aqueles vídeos, todo aquele material, eu queria que vocês fizessem um resumo. Pode ser? E me mandassem por e-mail também. Lá só o pessoal do primeiro? Só o pessoal do primeiro. Professor. Aleluia. Diga. Referente ao pessoal do primeiro semestre, o senhor tem lá postado para nós umas questões, isso, correto? E eu quero que você faça uns resumos. O senhor está pedindo... Então, lá o senhor está pedindo uma síntese de todo o conteúdo trabalhado, correto? Isso. Ok. Tá? Mas o que eu quero de resumo é só o que está se referindo àquilo que foi postado na unidade 1, tá? Tá. Porque agora a gente está tendo a aula, vamos dizer assim, ao vivo, né? Então... Deixa eu lhe passar outra informação. Eu vi que teve pessoas que não conseguiram acessar os vídeos. Eu mesmo teve vídeo que eu não consegui acessar. Eu ia para acessar, dizer, esse vídeo não está disponível. Então, assim, se for do vídeo, nós vamos ter problemas, porque teve vídeos que não foi possível acessar. Exato, para mim também sumiu os vídeos. Tá, então vamos fazer o seguinte, vocês me preparem aí as respostas das questões que eu passei lá. Tá. Aí vocês me mandam... Isso, me mandem por e-mail, primeiro semestre. Tá? Tá bom. O pessoal do segundo faz as atividades que foram apresentadas pelo próprio AVA. Então é só continuar acessando e fazendo aquelas atividades que estão lá no sistema, tá bom? Essa vai ser a atividade que vocês terão como nota de trabalho, tá bom? Ok. E aí a gente vai pensar como é que a gente faz para compor a avaliação, tá? Perfeito. Certo? Mas aí a gente vai ver como é que se comporta esse período de isolamento, se a gente vai voltar, quando vai voltar. E aí, semana que vem eu falo com vocês outra vez, tá bom? Perfeito. Se eu souber de algo antes, eu mando mensagem pelo WhatsApp. Perfeito. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Professor. Vocês gostaram da aula como foi? Tem alguma orientação, uma crítica? Tá acabando, é só uma pergunta aí. Não, eu gostaria de perguntar, porque é o seguinte, está muito em cima, realmente, entendeu? A questão da avaliação. E isso, particularmente, me preocupa muito. Eu sei. Da gente poder... Não só você, mas também a nós, professores. Então, sim, né? Porque para ficar uma coisa corrida. E a gente vai ver. Um trabalho seria mais coerente. O que vamos fazer? A gente vai pensar, tá bom? E vai ver como é que fica o calendário, né? Então, aí. Porque a gente está em cima, né? Porque vamos supor, vai voltar dia 13. Sim. Que eu acho que não vai voltar porque a gente está no pico. Sim. Da pandemia aí. Muitos alunos que não vão voltar, independentemente a faculdade até por medo, alguma coisa nesse sentido, né? A gente deveria de pensar sobre isso, porque quem tem filho,
quem tem gente com certeza. de idade Até em para nós casa. todos, né? Estamos todos no mesmo barco. Porque No mesmo nós barco, mas os senhores mesmo, professores, é complicado. Não estou chamando de Isso. velho, estou dizendo o seguinte: a questão é de voltar para casa, de contato com os pais. Uma coisa nesse sentido. Tá, Né? nós vamos ter algumas definições, né? E aí a gente vai conversando, tá bom? Professor, Nós façam essas Tá certo, atividades então, professor. e quem vai me passar por e-mail, manda por e-mail. Final, Então, o nosso trabalho do segundo é só continuar respondendo o AVA. Isso, exatamente. A unidade 1 e a unidade 2. E a unidade 1, unidade 2 e os 4 encontros de cada um. Isso. Ok. Muito obrigado, professor. É que vocês estão... desculpem. São os 4 encontros do primeiro e 4 encontros do segundo. Tá? Isso. Tá? São os 2 primeiros. Ok, primeiro e segundo. Do fundamentos, né? Não. São os 4 primeiros encontros que compõem a unidade 1 e os 4 que compõem a unidade 2. Sim, mas de qual matéria? Da história do direito. História do direito, ok. Isso, tá? Amanhã a gente fala sobre a metodologia, mas hoje é só a história. Sara, você falou comigo? Quem foi que Muito obrigado, professor. Oi, professor. Quem fala? A Sheila. O encontro 4 da unidade 1, a última avaliação não está aparecendo. Tá com algum problema no sistema, né? Tá. Então, eu vou ver como é que tá isso, e aí a gente conversa amanhã, tá bom? Professor, é o Eduardo falando. Oi, Eduardo. Lá no encontro 4, tem 3 questões. A primeira questão é assim, tendo em vista que a Inglaterra passou... São essas 3 questões que é para responder, correto? Ah, tá. Isso. Correto, é isso que é para mandar para o senhor? Isso, é do primeiro semestre, né? Primeiro semestre. Eu tenho lá. Tendo em vista que a Inglaterra passou aí na 2, explique as principais diferenças entre o sistema... Isso. E 3, no estudo do sistema common law, qual é a diferença? Então, essas 3 questões que é para enviar para o senhor, correto? Também, né? Porque vocês têm as outras, né? Não tem mais. Eu publiquei, eu acho que uma referente a cada encontro. Não publiquei? Não, ó, eu tô com o AVA aberto aqui, por isso que eu tô acompanhando. Então, ó, Deixa eu olhar no meu. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu. Abriu. Eu tô com o AVA aberto. No 1, tem os vídeos. No 1 tem os vídeos, todos os vídeos, que nós não estamos conseguindo acessar esses vídeos, tá? Eles sumiram. No 2, encontro 2, Nossa, agora ficou lerdo. No 2 também tem direito medieval, noções, não tem atividade. No 3, no encontro 3, espera aí, está abrindo, está lerdo, quase parando. No 3 também... No 3 também... No 3 não tem atividade. Tem uma. Onde? Porque aqui não aparece. Está escrito assim... Tem assim, ó. Direito literal. Ó, tem uma pergunta. Gente, não tem. Tem pré-aula, monarquias absolutistas, aula. O direito... Gente, não tem. No 3 não tem. Meu, aparece isso. Tem uma. Olha, no primeiro encontro da unidade 1, não tem nenhuma atividade. No encontro 2,
também não tem atividade. No encontro 3, tem uma atividade de fixação, tá? Na pós-aula. No meu... Aí diz, responda a seguinte questão. O que diferencia o direito liberal, que surge na segunda metade do século XVIII, do direito relacionado ao antigo regime, ou seja, o direito imediatamente anterior, ainda embasado em uma sociedade estamental? Vocês tá. Então essa também é para responder. Isso é para responder, tá? Tá. Isso é no encontro 3. Isso. Aí vocês têm... No encontro 4, não... No encontro 4 tem 3 questões. 3 questões? Isso. Tem uma atividade de fixação. Isso, tem 3 questões. Então, essas também para responder. Tendo em vista que a Inglaterra passou por períodos... Não aparece? Isso é tudo só do primeiro semestre. Isso, avaliação da unidade. É a última do 4 encontro. Não aparece. Isso. Alguém tem condições de fornecer aí? Porque o que eu posso ver... Mas aí que a gente não tem aula amanhã. Vocês têm condições de repassar para o restante dos alunos? Como é que pode ser isso? Professor, posso dar uma dica? Eu vou colocar no grupo. Segundo, mas eu posso dar uma dica? Eu fiz isso em outra disciplina. É só colar, o professor cola, copia, envia para o representante e o representante coloca no grupo. Eu tenho isso também, mas eu não posso passar aqui agora para vocês. Eu ia colocar e já passava para vocês. Bom, então tem mais essas 3 questões, tá? Então tá. Então serão 4 questões no total, sendo uma do encontro 3 e 3 do encontro 4. É isso que eu vou passar para o grupo, tá bom? Não, mas aí vocês têm o encontro 5, o 6, o 7 e o 8, né? E eu acho que eles também têm atividades, né? Vocês acham que... Bagulho louco da peste, mano. Não conseguem fazer, né? É muita coisa. Por enquanto, Tá, então me façam até as atividades do encontro 4, tá? Tá. Da primeira unidade. Eu vou passar isso. Da primeira unidade. Até que dia que é para entregar isso, professor? Até sexta da semana que vem. O calendário, deixa eu ver aqui. Entregar até sexta-feira. Dia 10. Sexta-feira santa. Tá, até 10 do 4. Então, é só aguardando o senhor passar o e-mail para eu passar para o grupo, tá? Tá, tudo bem. Eu Muito já obrigado. passo para a Sara. Ok? Então, muito obrigado. Por hoje, nós estamos, vamos dizer assim, bem, né? Todos vão dormir felizes com essa aula. Amanhã nós temos mais aula de metodologia, que vai ser ótima. Então, eu já passei para a Sara o meu e-mail, tá? E eu agradeço aí a presença de vocês e nós vamos conversando, tá bom? Então, amanhã às 7 eu estou de volta aqui. Tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Tchau, até mais.